Bem-vindo ao Quem é Maior, o seu destino definitivo para debates acalorados e análises detalhadas sobre os maiores clubes de futebol do Brasil e do exterior. Se você é apaixonado por futebol e adora discutir sobre os maiores feitos e conquistas dos clubes, este é o lugar certo para você. Em nossos vídeos, você encontrará comparações diretas entre os clubes mais emblemáticos, desde o número de títulos nacionais e internacionais, até a base de torcedores fervorosos que os apoiam em cada partida. Não deixamos pedra sobre pedra, explorando cada aspecto que contribui para a grandeza de um clube. Prepare-se para debates acalorados e descubra junto conosco quem realmente é o maior. Inscreva-se agora no Quem é Maior e junte-se à comunidade de aficionados por futebol que buscam a verdadeira resposta para essa pergunta eterna. Hoje a pergunta que não quer calar e divide corações no Paraná é: quem é maior, Atlético Paranaense ou Coritiba? Aqui no Quem é Maior, a nossa função é trazer os números e as estatísticas que moldaram essa rivalidade histórica. A resposta para essa pergunta tão carregada de paixão é pessoal e fica com cada um de vocês. Nós estamos aqui apenas para informar, com dados levantados em diversos sites especializados, pela imprensa esportiva e pelos órgãos oficiais do futebol na internet. Serão cerca de 23 perguntas, que envolvem os dois clubes diretamente. Cada pergunta valerá 1 ponto e no final daremos o total de pontos para cada clube. Sua participação é fundamental para o Quem é Maior. Responda nos comentários quem é maior, o Atlético Paranaense ou o Coritiba. A primeira pergunta é: quem tem mais vitórias no confronto direto? O Coritiba tem mais vitórias no confronto direto contra o Atlético Paranaense. De acordo com o histórico, as vitórias estão em torno de Coritiba, 138 vitórias, Atlético Paranaense, 115 vitórias. É um clássico bastante equilibrado, com um número significativo de empates, que ficam em torno de 106. A segunda pergunta é: quem aplicou a maior goleada no rival? A maior goleada aplicada no clássico Atletiba pertence ao Coritiba. O placar mais elástico registrado foi Coritiba 6-0 sobre o Atlético Paranaense, em 14 de novembro de 1959, pelo Campeonato Paranaense. A maior goleada do Atlético Paranaense sobre o Coritiba foi Atlético Paranaense 6-2, em 6 de abril de 1938. Próxima pergunta é: quem tem a maior sequência de vitórias sobre o rival? Quem ficou mais tempo invicto no clássico? A maior sequência de vitórias consecutivas no confronto direto, o Atletiba, pertence ao Coritiba. O Coritiba detém o recorde com 11 vitórias seguidas sobre o Atlético Paranaense, alcançadas entre os anos de 1971 e 1974. O Atlético Paranaense, por sua vez, tem como sua maior sequência 6 vitórias consecutivas no clássico. Qual a maior sequência invicta no geral de cada clube? O Coritiba detém a maior sequência invicta no confronto direto, o Atletiba. O recorde é de Coritiba, 14 jogos de invencibilidade, em uma sequência que ocorreu entre 31 de agosto de 1977 e 7 de outubro de 1979. O Atlético Paranaense tem como maior invencibilidade 8 jogos, entre 7 de outubro de 1979 e 3 de setembro de 1983. A próxima pergunta é: quem tem mais participações na Copa Sul-Americana? O Atlético Paranaense tem mais participações na Copa Sul-Americana do que o Coritiba. O Atlético Paranaense tem 10 participações na competição, incluindo o título em 2018 e 2021, sendo um dos clubes brasileiros que mais disputaram o torneio. O Coritiba tem um número menor, com um total de 4 participações no torneio. Quem tem mais participações na Copa Libertadores da América? O Atlético Paranaense tem mais participações na Copa Libertadores da América do que o Coritiba. O Atlético Paranaense tem 9 participações no torneio, chegando inclusive a 2 finais da competição, em 2005 e 2022. O Coritiba tem 2 participações na Libertadores, não conseguindo passar da fase de grupos em nenhuma delas. Quem tem mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A? O Atlético Paranaense tem mais participações na Série A do Campeonato Brasileiro. A diferença é considerável, principalmente considerando o critério unificado para o Campeonato Brasileiro, que inclui Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Atlético Paranaense tem 47 participações, dado mais recente de 2023.
O Coritiba tem um número menor de participações, com 38, dado de 2025. O Atlético Paranaense foi, inclusive, o primeiro time do Paraná a disputar o Campeonato Nacional, na Taça Brasil de 1959. Quem marcou mais pontos na Série A ao longo dos anos? O Atlético Paranaense marcou mais pontos na Série A do Campeonato Brasileiro ao longo dos anos, considerando o histórico unificado da competição. De acordo com o ranking histórico, o Atlético Paranaense acumula um total de aproximadamente 1.747 pontos. O Coritiba soma aproximadamente 1.319 pontos. A diferença se deve, em parte, ao maior número de participações do Atlético na primeira divisão ao longo da história do torneio. Quem fez mais gol no rival? O Coritiba é quem marcou mais gols no rival. O Atlético Paranaense ao longo do histórico do Clássico Atletiba. Os números totais de gols são: Coritiba, 511 gols. Atlético Paranaense, 461 gols. Além disso, o maior artilheiro do Clássico também é do Coritiba. Neno, que marcou cerca de 21 gols no confronto. Qual dos dois clubes é o mais popular? Quem tem mais torcida? Geralmente, pesquisas recentes e detalhadas apontam que o Atlético Paranaense tem uma torcida numericamente maior. É importante notar que os números exatos podem variar dependendo do instituto de pesquisa e dos critérios utilizados, mas a tendência mais recente mostra: o Atlético Paranaense é frequentemente listado como o único clube paranaense a figurar entre as 20 maiores torcidas do país em algumas pesquisas nacionais. Em termos regionais, apenas no Paraná e sul do Brasil, o Atlético Paranaense aparece na frente. Em algumas pesquisas, como uma realizada em 2023, o Atlético apareceu com cerca de 1.500.000 torcedores, enquanto o Coritiba aparece com aproximadamente 800.000 torcedores. Em termos regionais, apenas no Paraná e sul do Brasil, o Atlético Paranaense aparece na frente. Embora o Coritiba também possua uma torcida grande e apaixonada, com grande representatividade histórica, a massa de torcedores do Atlético Paranaense costuma ser medida com uma ligeira vantagem em volume, especialmente quando se expande para o cenário nacional. Qual dos dois clubes colocou o maior público em um jogo? O Coritiba detém o recorde de maior público registrado em um jogo no Clássico Atletiba. O maior público já registrado em um jogo entre os rivais foi no estádio Couto Pereira, casa do Coritiba. Coritiba, 55.164 pessoas. Ocorrido em 17 de dezembro de 1978, em uma das partidas da final do Campeonato Paranaense daquele ano. Em termos de recorde de público da Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, o maior público geral é um Atletiba mais recente, mas o recorde do estádio não é um clássico. Por exemplo, uma das finais da Copa Sul-Americana de 2018 teve um público ligeiramente maior do que o Atletiba mais recente na Arena. No entanto, o recorde absoluto do clássico pertence ao Coritiba. Quem tem mais seguidores nas redes sociais? O Atlético Paranaense tem mais seguidores nas redes sociais do que o Coritiba. Pesquisas recentes que somam o número de seguidores nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, indicam uma vantagem para o time rubro-negro. Em um levantamento de novembro de 2024, os números totais eram aproximadamente: Atlético Paranaense, em torno de 3.993.000 seguidores. Coritiba, em torno de 2.287.000 seguidores. O Atlético costuma aparecer à frente do Coritiba nos rankings digitais, sendo o clube paranaense com maior presença e engajamento nas plataformas. Quem tem o maior número de sócios torcedores? Os dados sobre o número de sócios torcedores ativos podem variar rapidamente. No entanto, em levantamentos recentes, o Atlético Paranaense tem se mantido à frente do Coritiba em número de sócios adimplentes. De acordo com o último ranking de sócios adimplentes das séries A e B, dados de dezembro de 2024, Atlético Paranaense, em torno de 40.000 sócios torcedores. Coritiba, em torno de 30.000 sócios torcedores. Portanto, o Atlético Paranaense possui o maior número de sócios torcedores, com aproximadamente 40.000 associados, contra cerca de 30.000 do Coritiba. Quem tem mais jogadores convocados para a seleção brasileira ao longo dos tempos? O Coritiba tem mais jogadores convocados para a seleção brasileira principal ao longo da história. No entanto, é importante notar que o número exato pode variar ligeiramente dependendo do critério. Se inclui apenas jogadores no auge da carreira ou em qualquer momento da história do clube.
De acordo com levantamentos históricos, o Coritiba tem um número maior de atletas que vestiram a camisa da seleção brasileira principal. O Atlético Paranaense também possui uma lista expressiva, incluindo nomes de destaque mais recentes como Vitor Roque e Kleberson, que foi pentacampeão mundial. Ambos os clubes são importantes formadores de atletas no cenário nacional, sendo o Coritiba o que tradicionalmente teve mais jogadores convocados para a seleção principal em diferentes épocas. Quem tem estádio próprio? Ambos, o Coritiba e o Atlético Paranaense, possuem estádio próprio. O estádio do Coritiba é o estádio Couto Pereira. O estádio do Atlético Paranaense é a Arena da Baixada, ou Liga Arena. Ambos os estádios estão localizados na cidade de Curitiba. Quem atualmente tem a maior folha de pagamento? O Atlético Paranaense tem a maior folha de pagamento, mesmo estando na Série B. De acordo com as estimativas recentes para a Série B, em 2025, o Atlético Paranaense tem a maior folha salarial da competição, girando em torno de R$6 milhões por mês. O Coritiba, que também é uma SAF, tem a sua folha salarial mensal estimada em torno de R$3,5 milhões. Portanto, o Atlético Paranaense mantém a maior folha de pagamento, com valores de aproximadamente R$6 milhões mensais, superando a do Coritiba. E aí, o que você está achando? Será que os números até aqui mostrados refletem realmente que é maior? Vale salientar que esses números têm como base julho de 2025, quando esse vídeo foi editado. Mas ainda não acabou? Se seu time está em desvantagem, pode haver uma reviravolta. Aproveite para deixar seu comentário, curtir e se inscrever no canal. E no final, vamos mostrar o resultado. Vamos continuar então? Qual time tem o elenco mais valioso? O Atlético Paranaense tem o elenco mais valioso. Apesar de ambos os clubes estarem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, o valor de mercado do elenco do Atlético supera o do Coritiba, de acordo com as estimativas mais recentes do valor de mercado, em reais, aproximado com base nos dados mais atuais. O elenco do Atlético Paranaense é avaliado em cerca de R$220 milhões. O elenco do Coritiba é avaliado em cerca de R$107 milhões. O valor de mercado do Atlético Paranaense é consideravelmente maior, sendo o mais alto da Série B. Quem tem mais títulos estaduais? O Coritiba é o time com mais títulos estaduais no Paraná. O ranking histórico do Campeonato Paranaense aponta uma vantagem significativa do Coritiba. Coritiba, 39 títulos. Atlético Paranaense, 28 títulos. O Coritiba é, portanto, o maior campeão estadual. Considerando que os dois times já disputaram o campeonato da 2ª Divisão do Brasileiro, a Série B, colocamos essa pergunta: quem tem mais títulos da Série B? O Coritiba tem mais títulos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba é bicampeão da Série B com 2 títulos, conquistados em 2007 e 2010. O Atlético Paranaense é campeão da Série B com 1 título, conquistado em 1995. Quem tem mais títulos da Série A, a 1ª Divisão do Brasileiro? Ambos, o Coritiba e o Atlético Paranaense, têm o mesmo número de títulos do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois clubes possuem um título cada. O Coritiba foi campeão em 1985. O Atlético Paranaense foi campeão em 2001. Quem tem a melhor campanha na Taça Libertadores, o Coritiba ou o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense tem a melhor campanha na Copa Libertadores da América. A melhor campanha do Atlético Paranaense na competição foi chegar à final do torneio em 2 ocasiões, nos anos de 2005 e 2022. A melhor campanha do Coritiba, por sua vez, foi a participação na fase de grupos, sem conseguir avançar para as fases eliminatórias em suas 2 participações. Chegamos ao final da nossa análise estatística, e o resultado final foi este. Encontramos um grande equilíbrio nos números com relação a essa disputa. Com certeza, é uma das análises mais equilibradas do canal. O Atlético Paranaense venceu com uma diferença de apenas 1 ponto, somando um total de 10 contra 9 pontos do Coritiba e 2 empates. Lembramos mais uma vez, pessoal, que este é apenas um jogo de números e estatísticas. A grandeza de um clube vai muito além disso e envolve história, tradição, paixão da torcida e muitos outros fatores. E para você, torcedor, quem é o maior? Deixe sua opinião nos comentários. Quer ver a comparação de outros clássicos do futebol brasileiro aqui no Quem é Maior? Deixe sua sugestão. Até o próximo vídeo. Abraços!